a criança não vai muito bem na escola, os professores alertam, os pais se preocupam e começa o período de descobrir qual é o problema. Muitos casos podem constar em dislexia, mas como saber o melhor tratamento? Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com a professora Érica Aparecida Garruti, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da USCS e professora do curso de Educação Física. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, para começar, fala aqui pra gente, pro pessoal de casa, né, qual a origem da dislexia e como acontece esse distúrbio? A dislexia, a palavra dislexia em si, ela tem origem que significa dificuldade, né, um distúrbio. E lexia significa em grego linguagem e em latim vai significar leitura, né? Então o que nós temos? Nós temos uma dificuldade de leitura ou de linguagem ali, né? Então é um distúrbio especificamente relacionado à linguagem. E o que vai acontecer em uma pessoa que tem esse distúrbio, essa dificuldade? Praticamente, ele tem dificuldades para compreender a distinção dos sons das palavras, né? Então, ele não distingue a palavra, os sons que existem em uma palavra e, ao mesmo tempo, ele enfrenta alguma dificuldade na hora de representar isso na escrita. Então, de modo geral, ele tem dificuldade com a questão dos símbolos, né? Tanto os sonoros quanto os escritos ali, né? E quais são as causas da dislexia? Temos vários estudos nessa área e, de modo geral, os estudos apontam que tem uma causa hereditária, uma causa genética mesmo. A dislexia que nós conhecemos pode ter relação ali com a questão da familiar, o histórico familiar, né? Então, de modo geral, é algo relacionado à linguagem, é uma dificuldade de leitura, de escrita, na codificação das palavras, na soletração das palavras, ou seja, decompor a palavra em unidades menores, né? Essa é a principal particularidade que nós temos aí quando nós falamos de dislexia, né? E a senhora comentou que é um fato hereditário, geralmente, né? Acontece na infância. Então, existe um período da infância que os pais, os professores começam a perceber? A partir de qual idade, mais ou menos, é identificada a dislexia? A dislexia, na verdade, a criança ela já apresenta comportamentos desde o nascimento, né? Desde bebê, desde pequeno, né? Então, a gente vai observar, por exemplo, uma criança que tem um potencial de apresentar dislexia, ela tem dificuldade de amarrar os sapatos, né? Ela tem dificuldade para a questão da lateralidade, né? Então, qual que é a mão? Ela é destra, ela é canhota? Então, ela tem essas dificuldades, a questão da sequenciação, né? Então, direita, esquerda, o que vem primeiro, depois, né? Então, existem uma série de pistas, né, que os familiares já podem ir observando em casa, né? Dificuldade ali de memorização, né? Relacionar, por exemplo, a escrita, um rótulo, com o que está dentro do rótulo, né? Então, lá, Toddy, Nescau, o que tem dentro Toddy, Nescau, enfim, um produto. Então, de modo geral, essas particularidades já podem ser observadas pela família. A fala também é um pouco tardia, né? Ela confunde algumas letrinhas, né? Então, existem algumas questões que já vão sendo observadas, mas assim, o diagnóstico, chama-se mais atenção para esse diagnóstico no período de escolarização. Então, quando ele vai para a escola, para a educação infantil, por exemplo, por que isso acontece? É a época em que a gente dá mais atenção à questão da leitura e da escrita. Então, é onde a criança tem oportunidade de expressar mais, né, essas dificuldades que ele enfrenta na questão da linguagem. Da descoberta também. Isso. Então, é algo assim, contínuo. Não é que desenvolveu a partir do momento que ele entrou na escola. Não, ele já tinha algumas características, alguns comportamentos dele já demonstravam essa dificuldade. Só que como a ênfase não é na leitura e na escrita, né, enquanto bebê, né, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, a gente tem dificuldade para ter essa percepção. E aí quando chega na escola, né, os professores têm uma atenção maior. Tanto é que as principais pessoas que vão contribuir nesse diagnóstico são os professores, né, que vão sugerir, né, indicar a questão da procura de especialistas, né?